Fraternais saudações. Sejam bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este nosso vídeo estudo de número 241, em que falaremos sobre 7 plantas de poder, 7 plantas de defesa e proteção astral e espiritual. Mas não apenas enumerarmos estas 7 plantas, visto já ser isto de conhecimento popular e comum, mas posicionarmos mais especificamente um ritual, um modus operandi, um modo espiritual e ritualístico de você utilizá-las no seu cotidiano quando for necessário. Para isto, claro, invoco a vossa atenção do início ao final deste nosso vídeo, no estudo destas 7 plantas, dessas 7 ervas sagradas. E claro, enquanto isso, desde pronto, curta este nosso vídeo, verifique se você continua inscrito, se você já ativou o sino para receber todas as outras notificações, todas estas providências que você já bem conhece. Indo direto ao ponto, dignos irmãos e irmãs, a primeira destas 7 plantas é, claro, aquela que é uma das mais populares, a chamada Espada de São Jorge, que tenho aqui em mãos. Vamos verificar o seguinte, dignos, que todas as plantas de proteção, todas as plantas de defesa astral vão possuir como característica fundamental o fato de pertencerem à egrégora, à imagética, à força de Marte, ou seja, a força da guerra e da luta. Marte, que é um deus da mitologia antiga que trata exatamente disto, da luta, da guerra, da conquista, daí os termos de ser algo marcial, ou propriamente até das artes marciais. As cores relacionadas a estas mesmas forças marciais, em geral, é o verde um tanto quanto mais intenso e forte, e também o vermelho, também por vezes mais ao rubro. São as cores desta mesma egrégora. Todas as plantas que os senhores verificarem que vão possuir geralmente pontas, é o caso da espada de São Jorge, da lança de São Jorge, da espada de Santa Bárbara, enfim, vão existir variantes diferentes no que tange a estas mesmas plantas. Entretanto, todas vão estar sob o mesmo tipo vegetal fundamental, não havendo grandes diferenças de natureza espiritual. Em alguns segmentos religiosos pode se encontrar uma ou outra variação, no entanto, a nível esotérico, todas vão possuir as mesmas características fundamentais e podem ser aplicadas. Então, se você só tem a lança de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, ou mesmo a espada de São Jorge, você pode utilizá-la com tranquilidade. A característica é que vai ter sempre uma ponta, ou mesmo vão ter espinhos também. Vamos falar aqui sobre cactos e outras plantas na sequência, mas é uma das características das plantas mais marciais. Por vezes são aquelas que possuem também um odor, um cheiro um tanto quanto mais forte, até mesmo agressivo às nossas narinas e à nossa sensibilidade olfativa, ou que vão ter também um gosto extremamente forte e picante, como é o caso da pimenta. Vamos falar de um ritual também para a pimenta na sequência, mas vamos lá, dignos, para não perdermos aqui demasiado tempo. A espada de São Jorge, a lança de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, ou qualquer outra das tantas e tantas variações existentes e conhecidas popularmente, elas preferencialmente devem estar próximas à sua porta. Não é interessante que ela fique propriamente próximo da sua cama, dentro do seu quarto, porque não se usa plantas marciais simbolicamente nestas localidades, porque são plantas que tendem a trazer o espírito mais aguerrido, um tanto quanto mais forte, um tanto quanto mais intenso, e em algumas tradições isso também simboliza propriamente a briga. Veja que não é a planta que vai trazer ou deixar de trazer quaisquer circunstâncias, mas ela propriamente simboliza, sintetiza e está conectada sincronicamente com algum tipo de força. Então, quando você une o seu pensamento, a sua compreensão e a sua simbologia a uma determinada planta que você cultiva no seu lar, no seu escritório, no seu jardim ou em quaisquer outros lugares,
você está, sim, maximizando o poder daquele arquétipo, daquele significado, daquela egrégora e daquela força. Então, o ideal é que você, de fato, não utilize plantas pontiagudas, que não utilize plantas com espinhos, que não utilize plantas extremamente fortes, ou seja, marciais, plantas de Marte, no seu quarto ou em lugares em que você pretenda ter maior paz, tranquilidade. Então este é o ideal. Em algumas tradições vai se dizer até para evitar brigas, ou seja, que você não utilize plantas desta natureza. Então você vai utilizar elas ali próximo da sua entrada, da entrada principal, da entrada secundária, pode colocar livremente pelo seu jardim, onde você cultiva as suas plantas, e vamos verificar esotericamente que sim, é altamente significativo e simbolicamente profícuo quando você tem plantas na sua casa, mesmo num espaço mais reduzido, mais simples. É sempre interessante que você cultive plantas, porque isto também simboliza a prosperidade, o crescimento, a capacidade de plantio, de fazer crescer, de fazer prosperar e também de colheita. Isto é importante. Então, vamos aqui ao primeiro ritual, junto à espada de São Jorge, que é o ritual de benzimento. Quando alguém estiver um tanto quanto mais carregado e você que tiver que dar um banho nessa pessoa ou em si mesmo, você vai pegar a espada de São Jorge, vai bater com ela propriamente do seu corpo, por todo o seu corpo, do pescoço para baixo, lembrando que geralmente não se faz isso propriamente na cabeça, que é o chamado ori, que é uma parte mais sagrada do nosso corpo, por ter aí conexões especiais, e vai bater tanto nas costas, como você vai também bater na frente, nas pernas, enfim, na altura das genitais, enfim, em todos os lugares do corpo, nos braços, nas pernas. É o que nós chamamos de surra com espada de São Jorge, mas aqui não uma surra num sentido mais agressivo, para machucar, para punir, mas no sentido de está fazendo uma limpeza espiritual. Então, todas as vezes que você for dar um banho em alguém, você vai pegar a espada de São Jorge, vai passar por todo o corpo da pessoa, vai batendo também, até com uma certa força, mas é claro, sem qualquer agressão, e ao final, você vai lançar essa espada em algum lugar de natureza ou em algum jardim. Recomendamos fortemente também esta prática. A segunda planta digna aqui a posicionarmos são os cactos. E sim, o cacto também é uma planta marcial, é uma planta de proteção, até por conta dos seus espinhos, do seu poder de resistência, da sua capacidade de resistir às tempestades, de resistir aos ventos, de resistir aos desertos e à seca. Também não se pode ter cactos propriamente dentro de casa, não é o mais recomendável, não sei, em áreas próximas a portas, em lugares próximos a janelas, aí sim pode se colocar ali, e você vai ter ali propriamente como um ritual o fato de que quando você quiser propriamente desfazer-se de alguma energia, de alguém que foi embora, ou propriamente de algum tipo de malefício que tenha sido lançado, de algum tipo de doença, enfim, algo que você queira ver afastado, você vai pegar um cacto inteiro, vai escrever num papel aquilo que você quer dissolver, vai colocar dentro desse cacto, faça um furo, faça uma abertura e enterre este cacto em algum lugar um tanto quanto mais distante, preferencialmente ao longe da sua casa. Este também é um ritual medieval, bruxesco, muitíssimo utilizado, então recomendamos que você faça isso. O ponto de número 3 é a ruda, também uma outra planta de natureza marcial, embora também vai possuir caracteres um tanto quanto satúrnicos e de outros planetas, mas é uma planta marcial muito utilizada aqui, principalmente em nosso país, embora seja de origem europeia, como uma planta de proteção e de limpeza espiritual. Você vai deixar esta planta dentro de uma bacia com água, que seja, tomando ali um banho de lua durante toda uma noite, vai colocar isso num borrifador e vai ter ali, você pode acrescentar sal grosso e até outras plantas, e você vai borrifando ali no dia seguinte, enfim, preferencialmente até nos próximos 3 dias seguintes, não costumo deixar mais tempo do que isso, esta planta, esta água de arruda,
nos 4 cantos da sua casa. Geralmente isso é utilizado quando se quer fazer uma limpeza espiritual um tanto quanto mais intensa em algum local. Então você vai aspergir ou vai borrifar. Lembrando que aspergir é você molha e você vai jogando essa água com as próprias mãos ou com outro instrumento. Você vai fazer essa limpeza com água de arruda internamente ou mesmo externamente, pelos 4 cantos da sua casa. Lembrando que todos esses atos devem ser acompanhados de orações, de mantralizações, de firmezas mentais. Não é para estar cantando, enfim, uma música a esmo, com um pensamento livre e solto. Enquanto você vai trabalhando fisicamente com a planta, você também está astralmente numa intensidade pensênica, numa intensidade mental, preferencialmente repetindo uma oração de poder. Recomendo o nosso vídeo aqui sobre o Salmo 91, em que nós já falamos sobre isso, o poder da oração, e o Salmo 91 como um salmo de proteção, caso você tenha afinidade com salmos, que é, para quem não lembra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, e assim por diante. É um salmo até significativamente marcial, recomendamos. Pois bem, dignos, a planta sequente é a própria pimenta. Lembram do que nós falamos sobre a cor? Em geral, a pimenta também vai ter essa característica. Geralmente aqui falamos da pimenta vermelha, e também pelo próprio sabor. Então, a pimenta também pode ser plantada exatamente, de preferência, na entrada da sua casa, porque ritualisticamente a pimenta ela vai estar associada aos pretos velhos, é muito utilizada nas culturas afro-brasileiras, aos Exus também, que são os guardiões das entradas. Então é interessante, se você tem essa disponibilidade, que você plante pimentas na entrada da sua casa. Eu não uso muitas plantas marciais, uso algumas, mas, por exemplo, não utilizo a pimenta, por não trabalhar especificamente com esta força. Eu trabalho com outras forças. Mas você, tendo afinidade com esta egrégora, recomendo sim que você tenha. Então, o uso ritualístico é este: é você sempre ter pimentas. Elas são tanto quanto mais sensíveis, mas tenha na entrada aí das suas principais portas da sua casa, na porta de entrada e na porta de saída. A planta seguinte, dignos, é o comigo ninguém pode. O comigo ninguém pode também, veja, à noite é um ritual que você pode utilizar. Antes de se deitar, coloque embaixo de sua cama um copo com água, 3 pedras ou 3 punhados de sal grosso e pedacinhos da planta de comigo ninguém pode. Na manhã seguinte, sem falar nada para ninguém, porque esses rituais devem ser devidamente guardados em segredo, despeje a água em um vaso com planta e jogue o sal no lixo com o restante da erva. O copo, claro, pode ser lavado e utilizado normalmente. A razão propriamente de se utilizar esse ritual é também para a limpeza. Você pode, ou isso, né? Você pode preparar um balde ou com uma bacia com uns 3 litros de água, dilua o conteúdo desse frasco, e após um banho você vai pegar isso, vai jogar do pescoço para baixo, você vai processando ali todo um ritual através de orações e de limpeza. Você também pode utilizar aí o comigo ninguém pode, mas tome um banho na sequência, porque é uma planta que costuma ter aí processos cria certo comichão, certas coceiras, incômodo à própria pele. Então é sempre um pouco, é algo simbólico, tá, dignos? A planta seguinte, para irmos fechando esse nosso vídeo, claro, se você está acompanhando até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, e você vai deixar o seguinte termo, que é a palavra-chave para quem acompanha até o final nossos vídeos. Para esse vídeo a palavra-chave é: comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Deixa aqui nos comentários: comigo ninguém pode. Vamos aqui posicionar um coração para todos que colocarem isso aqui nesse comentário agora. A jiboia é a planta de número 6, das 7 que separamos aqui. Ela vai servir como uma espécie de cortina, na medida em que ela vai tendo ali a sua constituição, tanto quanto mais caída, ela vai formando uma cortina. Então você pode deixar isso também no banheiro, pode deixar próximo de uma porta da entrada, da porta da cozinha, pode
pode deixar no quarto, enfim, ela vai simbolizar também uma cortina de limpeza, por onde é a programação astral que você vai estabelecer, nada de negativo, nada de malévolo, nada de sombrio propriamente passa. Então, este também é o modo e é a programação, a ideia associativa que você pode ter com a jiboia. E por fim, o próprio alho. Vejamos que o alho também é uma planta que é utilizada na magia prática e até na magia popular, não apenas das bruxas medievais, europeias, mas desde o Antigo Egito e em outras civilizações ao longo do tempo, como uma planta de poder. Então, o alho também vai sintetizar isso. Você pode, quando se sentir muito carregado, cabisbaixo, esgotado, drenado, vampirizado, deixar, por exemplo, uma cabeça de alho debaixo da sua cama. No dia seguinte, você joga aquele alho fora, em algum lugar de natureza. Pode também, se o ambiente estiver muito carregado, deixar uma cabeça ou propriamente dentes, 3 dentes de alho, 7 dentes de alho dentro de um copo com água atrás da porta, em algum escritório, em algum lugar que você vá alugar, em algum lugar que já tenha sido alugado e que você queira propriamente ali limpar, lembrando que tudo isso deve ser acompanhado de uma programação, de um processo intenso de oração, de conexão mental. Não é simplesmente a planta pela planta, a erva pela erva, o ritual pelo ritual, mas lembremos que o poder está no processo simbólico, associativo e de conexão espiritual. Estas são, digníssimos irmãos e irmãs, as 7 plantas fundamentais que separamos hoje para os senhores sobre proteção e defesa astral. Paz profunda.